Obrigado, Sônia, obrigado, Célia e todas as lideranças indígenas pelo convite de estar aqui hoje. E para mim representa muito, porque eu lembro muito bem que em 2021 a gente estava lá no acampamento Terra Livre. Eu lembro muito bem que vocês gritavam para serem ouvidos e hoje vocês estão aqui no Congresso Nacional. E que isso sirva para que os representantes, os principais partidos, eles olhem esse assunto de uma forma séria. Além disso, também faço um apelo para que o governo não se esqueça que o orçamento para o Ministério dos Povos Indígenas é essencial para manter a luta. Bom, algumas pessoas estão me assistindo agora em casa, algumas aqui também devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui. E a minha conexão começou em 2014, quando eu fui para a aldeia Mutum, do povo Yamanauá, no coração da Amazônia. E lá é interessante porque eu tinha uma visão muito distorcida de como é que era a cultura indígena. Até porque vocês nunca tiveram a oportunidade de contar a história. Sempre foi contada e escrita por outros. E sempre que está nas telas é de uma forma muito estigmatizada, como selvagem e arcaico. Mas lá eu aprendi que não existe cultura mais ou menos desenvolvida. O que existe são valores e objetivos diferentes e um conhecimento muito valioso para a cocriação do nosso futuro. Além disso, enquanto eu estava fazendo música para funcionar no top 10, eles estavam fazendo música para curar. E é impressionante que ainda hoje, ainda tem pessoas que acreditam que a floresta em pé não é produtiva. Mas para os indígenas, é seu território, sua cultura, sua ancestralidade, sua espiritualidade, a sua sobrevivência e também a sobrevivência dos nossos biomas. A gente sabe que as questões das mudanças, do aquecimento global é uma pauta urgente. A ciência tem avisado a gente muitas vezes. E ano passado eu pude participar junto com alguns artistas indígenas do Climate Week na ONU, na sede de Nova York, que a gente se apresentou. Apresentei com um artista Cunicuim, Yawanawá e Guarani, um projeto que a gente está fazendo juntos chamado Futuro Ancestral, na qual a gente está fazendo um álbum juntos. E lá foi muito mais, na verdade, para reforçar a importância de que não é possível se debater assuntos na qual traz solução para as mudanças climáticas sem a presença dos povos indígenas lá. E eu notei alguns pontos aqui que eu não queria esquecer, mas eu vejo que o Brasil ele é uma grande potência como produtor e existem muitas pessoas fazendo um trabalho sério, responsável e sustentável. E é assim que tem que ser o nosso objetivo. O Brasil tem uma grande chance de se tornar uma grande potência da economia verde, sendo um protagonista nisso. Mas para isso, a gente precisa preservar as nossas riquezas naturais. Eu acho que uma boa forma de começar preservando elas é proteger quem as protege. No caso, os guardiões das florestas, os povos indígenas. Para fechar aqui, que eu acho que são só 5 minutos, eu não queria deixar passar isso aqui. Seguinte. Bom, se algumas pessoas me perguntassem alguns anos atrás se eu me imaginaria aqui no plenário, eu falaria que não. Mas depois que eu tomei consciência sobre o assunto, eu não tive mais como ser omisso. É interessante porque quando a gente não tem consciência sobre algo, é muito comum que a gente cometa erros. Mas a partir do momento que a gente tem consciência sobre aquilo, um erro já não é mais um erro, é uma escolha. E para quem está assistindo a gente em casa agora, eu pergunto, para a sociedade brasileira, qual que é a sua escolha? É preciso jogar luz nesse assunto, para que a gente possa de verdade enxergar e buscar as mudanças. Eu, como pai do Ravi e da Raika, e muito conectado com a nova geração também, eu faço um apelo para que eles continuem seguindo esse caminho da luz, porque a gente se pergunta muito qual mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas a gente esquece de perguntar quais filhos estamos deixando para esse mundo. E eu realmente acredito em vocês, da nova geração que está assistindo a gente agora. Vocês podem ser a mudança. E para fechar aqui, eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês estarem ocupando aqui o Congresso, mas que a ocupação do território indígena ela tem que ser ela tem que ser na área do entretenimento, na área do cinema, das telas, do game, da música, da arte, enfim. Só para fechar, o Brasil nunca mais pode existir sem vocês. E como a Célia fala, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Obrigado. Atravessamos mais de 523 anos de um processo de colonização forçada, que muitas vezes tivemos uma resistência aqui para que os direitos não fossem reduzidos a cinzas, que os direitos não fossem atropelados e que nossas vozes não fossem silenciadas. Então, retorno aqui nessa tribuna com muita saudade, fazendo história dos 4 anos que passaram na última legislatura, junto com nossos amigos parlamentares que se encontram aqui presentes, no momento que mais se precisou de apoio aos povos indígenas, que num governo que atropelou os direitos, mas que nenhum projeto passou e que a gente teve uma atuação muito forte aqui nesse parlamento.
E eu digo hoje que a nossa luta fortaleceu, agora com presença de mais parlamentares, como a deputada Célia, como a eleita também parlamentar ministra agora, Sônia, como Juliana Cardoso, como outros parlamentares que reforçam a nível estadual. E a gente precisa justamente ter mais forças nesse sentido. A nossa luta, ela vem também ser propositiva. A luta que nós também estamos dependendo aqui desse parlamento para aprovar projetos essenciais na vida dos povos indígenas. Hoje nós temos uma demanda muito grande para sanar as feridas que estão nas terras indígenas, como o garimpo ilegal, como a contaminação dos rios por mercúrio, por avanço no desmatamento, seja na Amazônia, na Mata Atlântica, e nos diversos biomas que estamos ainda apelando para que haja uma reversão da situação que as terras indígenas estão. Mas também nós somos protagonistas de políticas públicas específicas. Estamos lutando por uma educação diferenciada, específica, que respeite a diversidade dos povos indígenas. Estamos lutando para que a saúde indígena seja uma realidade em cada comunidade indígena. Nós estamos lutando para que os nossos profissionais tenham espaços e lugares que já desenvolvem as suas atuações, como os agentes indígenas ambientais, como os agentes indígenas de saúde, como os agentes indígenas de saneamento, que têm projetos aqui nessa casa para ter esse reconhecimento como categoria de profissionais. Nós estamos lutando para que se faça a verdadeira reversão do garimpo ilegal, para a rastreabilidade do ouro, com um projeto para que possa certificar a origem do ouro, que muitas vezes se comercializa sem saber de onde vem o ouro, que muitas vezes vem em aliança de casamento, vem em colares, e muitas vezes pode ser manchado com sangue indígena. E hoje nós estamos na situação de emergência, seja na terra indígena Yanomami, seja na terra indígena Munduruku, na terra indígena Kayapó, em diversas partes da Amazônia e demais áreas, apelando pela vida, que muitas vezes depende da aprovação, para que a lei se fortaleça, para que as nossas autoridades também tenham instrumentos eficazes para combater os ilícitos que ocorrem dentro das terras indígenas. Então, como presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, um órgão tão essencial na vida dos povos indígenas, que tem como uma missão institucional fazer acontecer um dos principais direitos na vida dos povos indígenas, que é a regularização, reconhecimento formal das terras indígenas, desde a identificação, delimitação, como a demarcação, que tanto é requerida e almejada pelos povos indígenas. Mas para que isso ocorra, precisamos fortalecer a FUNAI, através de seus quadros de servidores, através de um orçamento que seja condizente com a obrigação de Estado que a FUNAI detém. Então, parênteses, nós tomamos a luta aqui do ATL, somamos com o nosso protagonismo, desenhamos nossa história a partir da nossa própria história do passado, mas a gente sabe muito bem para onde a gente quer chegar. Nós conhecemos nosso passado e também queremos direcionar o nosso futuro. Então, parabéns à luta dos povos indígenas, parabéns aos... E para concluir, já matando a saudade dos 30 segundos, dizer que essa luta é coletiva, essa luta não é de só uma pessoa, essa luta é nossa, dos povos indígenas, daqueles que respeitam os direitos que já são garantidos em lei, daqueles que reconhecem povos indígenas como os povos originários desse país.